Olá, tudo bem? Para essa sua dúvida, eu fiz aqui uma relaçãozinha com todas as relações que envolvem os índices de refração. São três. Existe o índice de refração absoluto, o índice de refração relativo e quando a gente usa os índices de refração para fazer o seno do ângulo limite. Vou explicar cada uma dessas para você. O índice de refração absoluto é o valor real de um índice de refração. Como assim? Por exemplo, o índice de refração da água, ele vai ser medido em relação ao vácuo, né? Porque o índice de refração no vácuo seria 1, já que a velocidade aqui também seria c, então c sobre c dá 1. Então, aqui você mede em relação ao vácuo e por isso ele é o absoluto, porque ele é o índice de refração total de um corpo em relação a um meio. Ele depende apenas da velocidade com que essa onda vai se propagar, tudo bem? Em relação a essa velocidade c aqui, que é a velocidade da luz e demais ondas eletromagnéticas no vácuo. É aquele 3 vezes 10 na 8, sabe? Então, para ondas mecânicas, né? Por exemplo, se tivesse no vácuo, aqui seria 0 e o índice seria 0. E para ondas eletromagnéticas, se tivesse no vácuo, aqui seria c. E daí aqui seria 1. Por isso que é medido em relação ao vácuo, porque a gente mede aqui em relação a essa velocidade c, tudo bem? Então, o índice de refração absoluto é o que você vai usar nas questões. Por exemplo, o índice de refração da água. Você bota a velocidade com que determinada onda se propaga na água e você tem o índice de refração dessa onda na água. É o que você usa nas questões e tudo mais. Existe também o índice de refração relativo, que é quando você quer comparar um índice em relação ao outro. Você quer ver o quanto é maior, o quanto é menor, e isso é muito usado na hora da refração, para a gente ver, por exemplo, se esse índice aqui é maior do que esse, se esse é menor do que esse, se é igual, o que vai acontecer com a velocidade da onda ao mudar desse meio para esse meio, se vai se aproximar, se vai se afastar da normal, o que vai acontecer? Esse índice de refração relativo serve para a gente interpretar a relação entre dois índices de refração, tudo bem? A gente sabe que N1 é onde a luz provém, ou o som também, né? Pode ser usado para o som. É o lugar proveniente de onde surge e N2 é para onde se direciona, tudo bem? Para onde está indo. Então, N1 é de onde vem, N2 é para onde está indo. Por exemplo, se esse valor aqui der maior do que 1, significa que N1 é maior do que N2, está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Se essa divisão aqui dá um valor entre 0 e 1, né, aquele decimal 0, alguma coisinha, significa que N1 é menor do que N2 e que o meio está saindo, que a luz, né, essa onda, está saindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, tudo bem? Se você vir aqui substituir o índice de refração absoluto, né, C sobre V1 dividido para C sobre V2 e fazer a divisão de frações, que é pegar a fração de baixo, inverter e multiplicar, você vai ter que esse índice de refração relativo 1, 2 é a velocidade 2 dividido pela velocidade 1. Tudo bem? Isso porque, né, quanto maior a velocidade, menor o índice de refração. Então, aquela relação ali de proporcionalidade que eu te expliquei, se vai do meio mais ou menos refringente, também é obedecida a partir dessa relação. Então, o índice de refração relativo
É usado quando nós queremos comparar um índice em relação ao outro, para analisar o que vai acontecer com essa onda a ela sofrer a refração. E existe o seno do ângulo limite. Esse seno aqui é o seno do ângulo limite aqui para fazer a reflexão total. Esse pontilhado em rosa aqui seria o caminho percorrido para a luz se ela não sofresse nenhum tipo de refração. Mas no ângulo limite, a gente diz que esse ângulo aqui sai pela tangente, ou seja, ele sai tangenciando o meio, ó. Ele sai aqui na horizontal, tangenciando o meio. Então, perceba que ele faz 90 graus com a normal. Por isso que a gente sempre diz que o ângulo limite, o seno do ângulo limite, tem que ser maior do que a divisão dos índices de refração. Por quê? Quando nós temos exatamente o valor ali da divisão dos índices de refração, nós temos o ângulo limite, que é esse ângulo aqui que sai tangenciando. Ainda não acontece a reflexão total, ele apenas tangencia. Para qualquer valor maior que isso, eu já vou ter o meu raio fazendo isso aqui, ó. Ó, isso aqui vai acontecer. Por que que eu preciso ir do meio mais refringente para o meio menos refringente? Porque só assim o meu raio é capaz de se afastar da normal, de modo que chega um ponto em que ele se afasta tanto que ele curva aqui para baixo e exerce a reflexão total, tudo bem? Isso porque quando a gente vai do mais para o menos, né, a velocidade aumenta e também se desvia se afastando da normal, o seno do ângulo formado aumenta. Então, o que era antes aqui vai aumentando, 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 aumentando até que chega aqui no limite e depois vira, tudo bem? No seno do ângulo limite aqui nós temos o ângulo de incidência, que é o ângulo L. Nós temos aqui formando 90 graus e indo do meio 1 para o meio 2. Então, o meio de onde está saindo é o 1 e o meio onde está chegando é o 2. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N2, né, vezes o seno de R. O R é quanto? É 90 graus, porque forma 90 graus com a normal. Então, aqui é o índice de refração maior, mais refringente. Aqui é o índice de refração menor, menos refringente. Então, é só substituir aqui, ó. O N1 é o N maior, vezes seno de I, I é L. É igual ao N menor, vezes seno de 90, seno de 91. Então, eu posso simplesmente passar isso para cá dividindo seno de L, né, que o I é L, é igual ao N menor dividido pelo N maior. Então, essa relação aqui é uma relação obtida pela lei de Snell-Descartes, não tem nada a ver em a gente relacionar índices de refração, a gente quer apenas descobrir o valor do seno desse ângulo limite para que haja esse desvio plano, para que ele saia tangente pela trajetória. Por isso que a gente sempre diz que o seno do ângulo limite deve ser sempre maior do que n menor dividido para n maior. Porque quando é esse valor aqui, ele sai aqui pela tangente, mas não é bem isso que a gente quer. A gente quer que ele vire para baixo e sofra a reflexão total. Tudo bem? Mas isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, por exemplo. São duas coisas totalmente diferentes que a gente usa para analisar coisas diferentes. A única coisa que você pode perceber assim é, por exemplo, esse daqui, né? Seria a análise de que o meio estaria indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Mas daí já não seria também mais a mesma coisa, né? Porque o N maior teria que estar aqui em cima e o N menor teria que estar aqui embaixo. E aqui já é o contrário, tudo bem? Mas essa seria a única relação aqui que a gente utilizaria o índice de refração relativo. Colocaria o N1 aqui em cima e o N2 aqui embaixo, veria se o resultado daria um número maior do que 1. E se desse maior do que 1, indica de fato que ele está indo do mais refringente para o menos refringente e tá certo, as condições estão adequadas para a gente aplicar nessa fórmula aqui.
tá bom? São três conceitos diferentes que se aplicam de formas diferentes, eles apenas são uma divisão entre índices de refração.